Perfeito. Então, vou botar aqui nos comentários, tirar isso daqui. Nós vamos falar hoje de um tema também que é muito relacionado, que é pura engenharia de software, né? Faz parte de várias áreas, na verdade, mas talvez não seja muito dado nos cursos de engenharia de software, né? Mas eu considero que é uma porta para uma área bem interessante aí que vocês podem estudar, tanto para melhoria pessoal, né, como na vida profissional, para usar como saber como as pessoas analisam você, né? E como são as equipes, como montar a equipe, coisas assim. Então, a gente vai falar de equipes de desenvolvimento de software. Na aula de hoje, nós temos 4 sequências de slides e um pouco depende da velocidade dessa sequência aqui. O que a gente vai falar hoje. Então, a primeira parte é mais longa. Eu até reduzi um pouco para poder caber melhor tudo que a gente vai falar. E aqui a gente vai começar como introdução, depois falar da comunicação e da colaboração. Vai falar do paradigmas de equipe, né, e de estágios de um time do SEMAT. Uma coisa interessante de ver é que muitas das coisas que a gente vai falar hoje tem essa origem bem antiga na engenharia de software, né? E às vezes a gente pode até pensar, pô, mas não melhorou nada, né? Continua a mesma coisa dessa época, né? A verdade é que tem muita relação com outros trabalhos de formação de equipe, né? Mas, por exemplo, revisão do material, eu achei um artigo falando sobre coisas que devia se colocar numa equipe, né? Um artigo bem anterior ao XP, falando de pair programming, né? De colocar as pessoas em pares. A gente vê que algumas coisas que são moda a uma certa época, isso se repetiu em várias coisas, né? Algumas coisas que são moda a uma certa época, na verdade, já foram faladas muito antes. Só que um grupo implementou num certo contexto, fez sucesso, né? E aí aparece isso como uma modinha, né? Mas já foram faladas e testadas e apresentadas ou propostas muito antes. Vamos lá. É, Então, uma coisa importante de olhar para a gente sempre, né, é como isso é reconhecido. E basicamente, estou procurando aqui a minha canetinha de anotações, um dos reconhecimentos mais importantes que a gente teria hoje seria esse assunto, né, aparecer no SEMAT. Porque o SEMAT é uma abordagem bastante nova, né? A gente já tem discutido sobre ele, sempre mostra em relação ao SEMAT, a gente mostrou lá no começo do curso. E aparecer aqui no SEMAT, aparece aqui as pessoas, aparecem aqui no time, né? A importância do time, né? E das várias coisas que a gente vai trabalhar com o time. Tá, ficou piscando lá. Não me lembrava que eu tinha feito isso. Então a gente vai pegar algumas palavras antes, palavras interessantes de entender, né? E uma dessas palavras é time. Aqui no Brasil a gente não usava muito time, passou a usar agora, a gente usava equipe, né? Na área profissional, né? Time seria uma coisa de futebol, né? Coisas assim. Né? E uma equipe é o quê? É um pequeno número de pessoas, né? Então eu chamo a atenção aqui da palavra pequeno, número de pessoas com habilidades complementares que estão comprometidas com o objetivo comum, metas de desempenho e uma abordagem para a qual se mantém mutuamente responsáveis, né? Então, um é responsável e um acha que o outro é responsável, todo mundo sabe qual é a responsabilidade de cada um, né? Essa definição vem de um artigo da Harvard Business Review, né, já de 93, então em relação a times é uma coisa muito moderna, mas não tem necessariamente, né? Veja, isso aqui eu quero lembrar, né?
Não tem necessariamente, não é só de software, time é de qualquer coisa, né? E tem a definição original aqui em inglês. Agora, alguns termos importantes para mim, mas eu quero chamar a atenção a um termo bastante específico aqui, né? É que tem uma relação de autoridade, né? Que pode existir ou não, né? Um poder dado a indivíduos, que, né, a autoridade é a capacidade a que a pessoa recebe, né, de tomar decisões, responsabilidades, que é a obrigação dos indivíduos em seu papel na organização, né, para realizar efetivamente sua tarefa. E aqui a gente tem um termo que a não existência desse termo em português, inclusive, eu acho que tem um efeito social, né, que é accountability, né, é, e que é uma mistura de você ter a autoridade, né, e ter a responsabilidade sobre esse assunto, né? Então você é quem responde realmente, né, sobre uma tarefa específica. Essa pessoa que responde, né, a gente ouviu falar, ele foi o responsável, né? Mas ele é accountable, né? E isso aí tem relação a essas coisas da pessoa falar, fui só o chefe, foi ele que fez, né? Ele que é o culpado, né? Não, o account, se você tem autoridade, você é accountable, né? A responsabilidade é você ter feito, a autoridade é você ter mandado, e a accountability é você ter mandado e ser responsável por aprovar o que foi feito e coisas assim. Então essa é essa coisa. Quem é accountable, né, pela tragédia da pandemia, né? É, assim, é mais claro até quem é accountable do que quem é responsável, vamos dizer assim, né? Isso foi a definição eu busquei essa definição porque eu queria encontrar, né, essa definição dessa palavra accountable, e apareceu bem num livro que é Project Management, uma espécie de bíblia da gerência de projeto, né, do Kessner, e que no curso eu uso muitas vezes esse livro. Não é também um livro de engenharia de software, é um livro de gestão em geral. Outro termo simples, mas importante, né, o termo papel, né, que é uma responsabilidade definida e que pode ser assumida por uma ou mais pessoas. Tá? Então, o papel tem uma relação N para N, na verdade, né, com as pessoas, N para M com as pessoas, né, principalmente com as pessoas do staff. Então, quando você fala, nesse projeto eu preciso de um programador front-end, de um programador back-end, né? São dois papéis diferentes e desses papéis você pode ter uma pessoa só fazendo as duas coisas, certo? E o time tem essa característica, ele é escolhido pela organização para realizar esse conjunto de tarefas. Uma coisa importante de entender por que a gente vai falar de tipos de equipe aqui, né, é que qualquer organização, qualquer grupo de pessoas, ela tem que ter uma comunicação entre as pessoas, né? Essa comunicação, ela normalmente vai ser usada para discutir, né, os assuntos, mas em algum momento vai ser tomada uma decisão, então alguém tem que ser responsável por essa decisão, e vai ser usada também para as tarefas de coordenação, né? E o problema da comunicação, e ele é um problema que vocês muitas vezes não se dão conta na graduação, né, é porque o problema da comunicação depende do número de pessoas. Então, quando você tem uma pessoa, não há problemas de comunicação, né, a pessoa pode trabalhar da maneira que quiser, então ela não precisa avisar ninguém, aos seus pares, o que ela fez, né, ela não precisa avisar aos seus pares quais são os problemas que elas estão tendo que resolver para realizar as tarefas dela, e nem qual é o futuro, os seus futuros passos nos projetos, né? Já quando você tem duas pessoas, né, você começa a ter que avisar o que você vai trabalhar, né, combinar o trabalho do dia, o trabalho da semana e coisas desse tipo, né? E você só tem que falar com uma pessoa, né? Quando você tem três pessoas, né, você começa a falar mais. Quatro pessoas, né,
5 pessoas e a gente tem uma fórmula, né? Que é a quantidade de linhas de comunicação 2 a 2 só, né? Que você tem. E essa fórmula são números que crescem muito rápido. A gente já viu isso aqui em um certo momento no curso, eu me lembro que até acho que eu botei o gráfico, coisas assim. E essas linhas de comunicação crescem muito rápido. Então, na hora de montar a equipe também, da forma de trabalho da equipe, a gente tem que levar isso em conta. Certo? E a hierarquia é a forma mais comum, ou mais entendida, mais usada a maior prazo, né? Lá no iniciozinho do mundo dos seres humanos, né? A hierarquia é a base da organização formal. Né? Então a gente sempre vai encontrar alguma hierarquia, né? Geralmente uma hierarquia formal, mas uma hierarquia também informal nas organizações, não necessariamente dos times, mas nas organizações. Né? A hierarquia já foi muito mais, teve muito mais camadas no passado do que tem hoje, né? Por causa da automatização dos processos organizacionais. Mas os teóricos clássicos, né, aqui segundo Morgan, né, eles veem a organização como uma rede de partes, né, onde você divide para poder realizar a sua função organizacional, né? Você cria funções e departamentos funcionais, né? E você cria responsabilidades interligadas, né? Se eu vendo, você fabrica e o João entrega. Né? Ela tem uma cadeia escalar do comando e tem padrões de autoridade nessa cadeia. Né? Então, cada cargo vai ter sua responsabilidade, vai ter o direito de dar ordens e exigir obediência, né? E vai ter que coordenar as suas atividades ali no seu subtriângulo aí, né? Então ele vai ter que coordenar as suas atividades de maneira a atender, né, os seus desígnios. Então ele vai ordenar aqui, né? E vai se coordenar, né, tanto aqui quanto aqui. Né? Aqui também coordena. Né? E aqui é comanda, né? Ele comanda esse cone embaixo dele e ele se coordena 2 vezes, né? E a vantagem é que ele não se precisa coordenar nem comandar com o resto enorme da empresa, né? Então ele trabalha com uma quantidade de informação adequada a uma pessoa, né? E os comandos eles têm que fluir, né, do topo, né, para o resto da organização, né, do topo daquele pedaço da organização para o resto da organização. E essa autoridade do superior sobre o subordinado também caminha do topo para a base da organização. Né? Então, A tem autoridade sobre B e C, né? B tem autoridade sobre E e F, sobre G e H. Né? Então, a gente pode criar uma. Vou até brincar um pouco aqui com a formalidade, né? Uma, um ordenamento total, né? Onde A manda em B, C, E, F, G, H, né? B manda em E, em F, e C manda em G e H, e E, F, G, H chutam o cachorro, né? Não mandam em ninguém. E, obviamente, essa estrutura ela é extremamente testada, né? É base da Igreja Católica, é base do Exército. E talvez a gente possa até comentar aqui, com o risco de errar alguma coisa, né? Que as igrejas, existem igrejas, na verdade, sem essa organização hierárquica, né? Então não existe um papa judeu, um papa muçulmano, mas existe um Dalai Lama, né? Existe um papa. A gente não sabe muito bem onde isso apareceu primeiro, mas algumas igrejas adotam isso, algumas religiões, né? E outras não. Um comentário adicional, né, é que essas cadeias de hierarquia e de comunicação, qualquer cadeia de comunicação pré-organizada, né,
ela pode ser ineficiente para tratar o novo problema, né? Porque você organizou toda a sua cadeia ao redor de uma execução, né, de um trabalho, e, e é claro que tem uma noção histórica, assim, onde as pessoas caminharam em direção a organizações mais adequadas, né? Mas por outro lado a gente pode ter um novo evento, né? Sei lá, aparecimento das redes sociais, né? Que cria problemas que essa pré-organização é ineficiente para tratar. E a gente então vai olhar aqui as equipes propriamente ditas, né? Que estão em algum passo aí da organização. Essas equipes propriamente ditas, elas podem tem dois grandes paradigmas, né? Vamos dizer assim, paradigmas, estereótipos, isso que eu queria falar, né? Duas pontas, que é a equipe fortemente hierárquica, né? E a equipe totalmente democrática, talvez fosse até melhor usar o termo anárquica, né? Onde todo mundo tem que discutir com todo mundo o tempo todo e ninguém tem esse poder, tem essa responsabilidade, né? Que aqui, né? Esse cara aqui tem uma responsabilidade de dar as ordens, né? Isso nos leva, então, a entender, né, que toda essa equipe ela tem como objetivo principal a colaboração. A colaboração no sentido de resolver um problema. Então, para isso, são necessárias três atividades básicas. Né? A primeira é a comunicação. Desculpa, vamos começar com a cooperação. Né? Então, a cooperação é uma característica da colaboração, mas essa cooperação, para as pessoas poderem cooperar, elas precisam se comunicar. Ok? E aí nós temos as nossas linhas de comunicação que têm que ser tratadas, né? E a comunicação ela gera compromissos, né? Elas requerem compromissos, né? Que vão demandar coordenação. Né? E essa coordenação é que permite que a gente coopere, né? Porque senão eu vou lavar a louça, eu chego lá à cozinha, começo a lavar a louça e você também começa a lavar a louça em vez de estar secando a louça. Né? Então a gente precisa se coordenar. E o Marcos pediu para falar um pouquinho. Fala aí, Marcos. Tá sem Esqueci de ligar o isso. microfone para falar. No comentário acerca do que você estava falando, de às vezes você muda o problema e aí a estrutura que tinha antes já não resolve mais. Além dessa questão, eu já experimentei uma situação em que você muda a equipe e aí a estrutura não funciona mais, mesmo sendo o mesmo problema. Falando especificamente de um caso que foi do desenvolvimento de um jogo lá para o Cefet. A gente era uma iniciação científica, do pessoal que fazia o técnico de informática, e aí a primeira equipe trabalhava de uma forma. E aí, com o advento da pandemia, etc., a gente mudou para uma outra forma que a gente foi se adaptando aos poucos, mas foi todo mundo junto, foi vendo como é que a gente ia fazer, se a gente ia fazer pelo Discord, se a gente ia fazer reuniões diárias, ou se a gente ia fazer ia trabalhar todo mundo ao mesmo tempo, e aí cada um podia clicar na tela do outro ali para ir vendo, a gente acabou achando um jeito que funcionava. Daí, quando acabou o período, né, a carga horária deles e entraram novas pessoas para a mesma iniciação, aquilo já não funcionava de jeito nenhum, porque foi de uma certa forma imposta. Aí eles chegaram e falaram: olha, a gente achou esse método, isso aqui funciona melhor. Mas funcionava melhor baseado nas particularidades do grupo antigo. E aí a gente teve que ajustar novamente a forma de comunicação. Então, eu acredito que existam várias variáveis que possam influenciar nisso. O objetivo é uma delas, mas também a equipe e até a tecnologia que seja possível utilizar. No começo a gente fazia reuniões em pé, para ser rápido, e discutir o que precisava, e na outra semana fazia de novo. Mas aí, como já depois veio a pandemia, a gente precisava fazer isso à distância, então não dava mais para fazer só aquela reunião rapidinha, porque na reunião que está todo mundo presencial, se todo mundo falar ao mesmo tempo, você consegue entender todo mundo. Agora, na reunião que está todo mundo online, se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, já não dá para entender. Então, demorava mais, e aí muita informação era perdida, porque a pessoa preferia não falar.
você não percebia muitas coisas porque não estava olhando para ela, enfim, a comunicação ficou prejudicada por causa do método anterior. Mas aí a gente começou a escrever tipo mini diários, e a gente lia o diário do outro e juntava para falar desses diários. Então, assim, várias variáveis, né, que acabam influenciando esse processo. Muito boa observação, inclusive, porque essa aula é mais preocupada com pessoas, né? Então, acho que falar isso foi bastante importante. E eu vou dar um exemplo simples disso, né? Eu vivi parte da minha vida dentro de uma instituição militar, né? Minha graduação, mas tenho certo convívio com militares até hoje, entre colegas e alunos, né? E conversas também com lá no IME, né? Onde eu me formei, né? E a gente vê, né, que num certo ambiente, aí eu vou usar o termo ambiente, né? Você tem pessoas, eu também trabalho com a Marinha, né? Então, um lugar com pessoas que estão acostumadas a longo prazo a trabalhar em condições hierárquicas, né, como um militar, né, é bem difícil você colocar uma equipe democrática, né? Qualquer nível. Por quê? Porque as pessoas não são iguais, né? Então, se sentar um coronel, um major, um capitão, né, no espaço tanto de um projeto como numa mesa de chope, quanto numa, vamos dizer, sei lá, num evento militar de guerra, né, de combate, né, esses três eles estão treinados para uma relação de obediência, né, para uma relação de respeito, né, que afeta um projeto democrático, né. Isso também em locais também. Então, por exemplo, a cultura asiática é uma cultura onde a idade é muito relacionada ao poder, né? As pessoas têm respeito muito grande ao chefe e ao chefe mais velho. Então, eu acho que, por exemplo, essa coisa com o americano poder ter um jovem mandando um mais velho, né? Não funciona tão bem, provavelmente, na Ásia, né? As pessoas não vão se adaptar tão bem. Então, eu acho que foi bastante importante esse comentário seu, Marcos, porque traz para o lado das pessoas e das. Vou botar aqui, né? Pessoas, né? Os ambientes onde as pessoas estão, né? Talvez o mesmo major e o capitão que se respeitam muito ali num projeto militar, né? Por outras coisas que a gente não sabe, porque eu não sei muito bem, num outro projeto vão trabalhar de uma certa maneira, mas sempre vai ter eu acho que sempre vai ter aí, no caso, uma questão de respeito, né? Culturas, né? Isso tem muito a ver com a cultura. Da mesma maneira que você não consegue criar uma relação hierárquica forte, acadêmica numa universidade pública, né? E consegue facilmente criar uma relação de hierárquica forte numa universidade privada. Porque na privada o cara despede, contrata, né? Então ele tem um poder de fazer os outros fazerem o que ele querem, né? E na pública não, né? Na pública os professores são todos iguais, né? Na relação administrativa há uma hierarquia, mas na relação acadêmica não há hierarquia, né? A reitora é igual a mim na sala de aula, e ela não vai falar o que eu vou dar na minha sala de aula de jeito nenhum, né? Já na universidade particular, o coordenador vai lá, assiste a aula e fala: "Ó, não dá mais esse assunto, não, dá outro." E é bom o professor obedecer, senão ele vai ser despedido, né? Então a gente tem essa questão aí aparecendo. Então, boa observação. Então a gente passou por aqui, né? Falou da colaboração desses três C, e aí tem muito trabalho, né? Na questão de colaboração, né? Cooperação. é, Esse trabalho, né? Porque colaboração é muito similar à cooperação, tá? Cooperação. E a gente tem um termo em inglês, é trabalho, CSCW, né?
Computer Support, trabalho cooperativo ou colaborativo suportado por computador, né? Mas só para vocês terem uma noção de uma coisa que é engraçada, né? Em francês, colaborar, colaborer, deve ser, né? Tem um sentido que não é muito bem visto, né? Por causa dos colaboracionistas, né? Que cooperaram com os nazistas. Colaboracionistas. Igual a nazistas. Então a literatura em francês, né, evita o termo é, colaborador. Né? Alguma literatura, né? Talvez outros não tenham escapatória do que usar esse termo. Tá? Mas a gente tem nessa área de CSCW, né, a gente sempre vê que os franceses não usam muito colaboração. E o Larry Constantine, né, ele apresentou, né, também, né, bastante em 90, um mapa de paradigmas de equipe que é bem interessante, a gente vai gastar um tempinho nele. É, na verdade, esse artigo propõe um novo tipo de equipe, mas a gente está mais interessado nas equipes que ele analisa, certo? E ele fala, olha, para entender as equipes, você tem que entender como elas se comunicam, como elas se coordenam, a coesão que elas têm, né, e a flexibilidade que elas têm para mudar a forma de trabalho e coisas assim. E ele fala, então, em 4 tipos de equipes que seriam estereótipos, né, nas pontas, em relação à coesão do grupo, tá, e à flexibilidade intrínseca desse time. Né? Vou tentar usar aqui a palavra equipe ou time e não grupo. Né? Então ele fala da equipe aleatória, né? Que a gente. Aqui provavelmente a minha tradução. é, Deixa eu ver aqui um minutinho, só voltar aqui um minuto atrás. Vou procurar aqui Constantine Work Organization. Para ver de que eu traduzi realmente esse aleatório, se é realmente random, né? O síncrono, que vocês vão ver, é um tipo de equipe bastante interessante, mas não cabe muito para gente, né? É random realmente, ó, só para mostrar para vocês, né? A gente tem random, né? O aberto, o síncrono e o fechado, tá? Opa, perdi a minha aula aqui. Então a gente vai falar desses 4 grupos, né? E lembrando então aí que eles trabalham de uma maneira específica. Né? Então, o paradigma aleatório ele tem a ver com independência e inovação, né? Essas são as principais características dele. O paradigma aberto tem relação com colaboração e, e adaptação, certo? O paradigma fechado é o hierárquico, né? Tradução hierarquia, né? E o síncrono, provavelmente vocês não conseguem analisar muito bem o que é esse, que é uma novidade maior, né? Fala em alinhamento, equipe com harmonia, mas vocês vão ver daqui a pouco, né, como ele funciona. Né? As vantagens de usar cada um desses paradigmas, talvez isso aqui pudesse aparecer no final, vou anotar essa transparência e vou deixar ela no final. São o fechado, né? O fechado, que é esse aqui, né? Como é o hierárquico, ele apresenta bastante segurança, estabilidade e economia de recursos. Né? Na verdade, ele foi criado muito para isso, né? Para você trabalhar com os recursos mínimos, mas num pensamento assim, até pré-Ford, né? Porque ele vem da igreja, dos exércitos, talvez o principal exércitos mais antigos, né? O aberto é um formato de adaptação, tá? De compartilhamento da informação. O aleatório é mais para criatividade, né? Para cada um dando o melhor de si, né? E o síncrono é para trabalhar sincronamente de eficiência com bastante eficiência operacional, vamos dizer assim, tá?
E as melhores aplicações no fechado, no hierárquico, projetos táticos de rotina, né? No aberto, solução de problemas complexos, no aleatório, o breakthrough criativo, né? E no síncro, fazer alguma coisa de maneira repetitiva com excelência de desempenho. Né? Tá. A fraqueza, o fechado, como tem a hierarquia, as ordens, né? E cada um tem sua responsabilidade delimitada, né? Ele tem você não usa o indivíduo em todas as suas possibilidades, né? É, no aberto, você é eficiente, desculpe, se no processo é eficiente e fácil, de operação fácil, você não tem motivo para ser aberto, né? O aleatório é pouco estável, né? Porque é criativo, né? E vou botar aqui, áreas onde falha. E o síncrono, como é uma coisa que está sincronizado, está trabalhando de certo jeito, né? Qualquer mudança ele quebra o síncrono, né? Tá? Então vamos falar um pouquinho deles aqui, acho que, né? Em modo de desastre, né? O fechado é pode ficar super rígido, né? Ficar super controlando, as pessoas não têm mais inteligência nenhuma, né? O aberto pode ficar caótico, né? O aleatório também pode ficar caótico, né? Numa competição destrutiva, um tem uma ideia, outro tem outra. E o síncrono, as pessoas podem perder o sincronismo e sair ou então manter o sincronismo fazendo uma coisa que não é mais útil, né? Que também é absurdo, tá? Gente, desculpe. Ok, desligado. É... Para a equipe, né, no fechado, o importante é a lealdade, o compromisso ao comando, né, orientação à ação, né? No aberto, você precisa de uma integridade, né? Você precisa ser pessoas mais práticas, mais sensitivas, né? Para poder entender o que está acontecendo. No aleatório, na criatividade, você precisa de pensadores, de artistas, né? E nos síncronos, você precisa de intuitivos e sensibilidade. Então, na verdade, eu adiantei a conclusão e não fiquei muito feliz com o resultado, então vou voltar isso aí para depois para o final. Que é o fechado? Né? O fechado é onde você tem autoridade e hierarquia. Né? Tipicamente, a regulação, né, é feita por feedbacks negativos. Né? Ou seja, você dá uma ordem para ser cumprida, se ela não é cumprida, então há uma reclamação ou uma punição, certo? Eu estou tentando ver aqui. Uma ação também, para quando duas pessoas na mesmo nível hierárquico divergem, né, o cara de cima ali, né, ele toma a decisão e acaba com a divergência. Essa é a minha decisão e pronto. Vou ligar o ar aqui. Entre as prioridades de você usar o fechado, né, estão manter a estabilidade, né, porque a peça humana, tirando o chefe, né, a peça humana é mais substituível, né, a continuidade do grupo, né, e por isso que funciona tão bem em situações de combate, né? E coisas assim, né? Porque a pessoa passa a ter o seu valor naquela posição e essa pessoa passa a ser intercambiável. Né? O processo de decisão ele é formal, ele é top-down e pela posição. O que não quer dizer que você não escute os subordinados, tá? Mas os subordinados nunca decidem. Né? Podia ter uns desenhozinhos assim, né? A fase um pode ter uma fase de comunicação, depois a decisão, né? A decisão vai de cima para baixo nessa direção. Né? E é claro que o principal desenho dessa coisa aqui é a hierarquia, né? A gente pode botar aqui, né? Pessoas são mais intercambiáveis. Acho que isso eu queria dizer, né? O papel
domina a posição. Querendo dizer aqui que, né, você tem aquele papel lá, vai cumprir aquele papel e pronto, né, então você pode ter certa continuidade. E aqui a gente pode dizer aqui rapidamente, né, que a bronca corrige as não conformidades com o comando. Ordem. Na empresa, o fechado seria ideal para lugares onde você tem objetivos claros, né? Regras de como criar, né? Muitos papéis e responsabilidades, né? Estrutura de autoridade normal, natural daquela organização, da cultura, né? Quando você tem muitas diretivas, muita formalidade, muita orientação para o grupo e pouco para o indivíduo, né? E você tem um mecanismo de desafios e incentivos, né, para motivar a pessoa, por exemplo, a ser promovida, né? Então, com essa construção, a gente tem maior facilidade, né? E a gente vê aí, né, características normais, né, desses ambientes altamente estruturados que a gente sempre pode se falar aí, né, que é a, a igreja e o exército. Então aqui, né, o soldado lá, ele não pode criar na área estratégica, né? E tem ele o que pode fazer é atirar melhor e olhe lá, né? As coisas são nesse caminho. Né? Para implementar o fechado, você tem que ter bastante política, né? Bastante diretrizes de trabalho, né? É importante ter reuniões de kick-off, avisando as pessoas o que elas vão fazer, né? Projetos piloto para treinar as pessoas na posição, né? Bastante teste, né? E desafios e competições, né? Para as pessoas ficarem lá bem preparadas o tempo todo. Né? Já no aleatório, né? O aleatório é aquele que é criado para a criatividade, né? Então, a coordenação, se existir, né, ela leva à inovação, à independência, à iniciativa pessoal, né? A regulação, como você não tem a questão de ordem, né? Então é o feedback positivo, né? Um feedback positivo no sentido do elogio a quem resolve, elogio a quem faz aquilo bem, né? E há uma ampliação das divergências, né? Porque as pessoas tentam fazer, né, soluções diferenciadas para o mesmo problema, né? As prioridades aqui são o indivíduo e a inovação criativa, né? E a decisão ela é informal, ela é bottom-up, ela é pelo indivíduo e é consensual. Né? Os padrões de decisão, né, vão sendo criados, né, ao longo disso. Né? Na empresa, né, você tem que ter regras aleatórias, né, na organização. Né? Confiança construída, um tem que confiar no outro, que vai fazer a coisa certa, com boas intenções, né? Respeito muito, mútuo, né? Criatividade totalmente liberada, individualização, sem regras e um ambiente divertido. Né? Para a implementação, né, para fazer esse grupo funcionar, né, você tem atividades que levam a essa criatividade. Né? Então você vai montar o grupo, né, então você vai trabalhar com brainstorming, construção de ideias, recreação, jogos para fazer esse grupo se conhecer e criar essas características importantes que a gente criou aqui, exige da empresa. Né? O aberto é um grupo que é coordenado, tá? Só que há uma grande capacidade de adaptação, né? E um funcionamento em relação a um processo, certo? A regulação pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Resposta flexível, mas as decisões são negociadas e são consensuais pelo grupo. Então aqui a gente tem uma grande diferença, né, entre o aberto, né, é muito diferente do hierárquico. Né? E ele vai exigir que a gente tenha caminhos gerais a seguir, né? Planejamento e estratégia, né? Uma agenda de entregáveis, por exemplo, né? A construção de capacidades, né? de conhecimento nas pessoas, né? Os papéis, no aberto os papéis têm que ser claros, né? Cada um tem que ter o seu papel, né? A cooperação e a exploração e a estratégia flexível,
né? E sempre trabalhar com aprendizado e prática. Né? Para implementar treinamento conjunto, essa equipe tem que se conhecer, simulações e sessões de prática, né? Jogos cooperativos e solução de problemas. Né? Então, vê que a gente tem uma diferença aqui, né? Enquanto o fechado, ele basicamente ele se adapta ao que já está resolvido, né? E você precisa de formas de como trabalhar, né? O aleatório você é muito flexível, né? E no aberto a gente tem uma flexibilidade um pouco menor, né, para atingir coesão. E principalmente a característica, né, do síncrono, onde não há flexibilidade nenhuma, né? É tudo coordenado, tudo regulado, só que a hierarquia é fraca. Né? Isso aqui é típico de coisas que são feitas sempre do mesmo jeito, né? A decisão não existe porque ela já está pré-definida, vai fazer desse jeito, né? E ela parte da visão. Né? Então, as pessoas têm que se identificar, têm que ter confiança, né? Tem que acreditar que alguma coisa deve ser feita desse jeito, tá? Isso implica em ter um visionário, ter um líder carismático, coisas assim, né? E na implementação, ou seja, no treinamento das pessoas, o treinamento é a coisa talvez mais importante, né? A prática de tarefas é ritualizada, é assim que se faz e pronto, né? Porque o nosso líder carismático descobriu isso, né? E trabalho de construção de imagem, de fantasias guiadas e criação de visão aparece. Né? Então é interessante notar aqui, eu vou voltar atrás de novo aqui, né? É que isso aqui são extremos, né? Então o aberto ele é coeso e, e flexível, né? O síncrono ele é está errado, né? Acho que está errado o desenho. Vou até pegar o desenho aqui original. Que ele sumiu daqui. O síncrono devia ser altamente coeso. Acho que o síncrono está trocado com o aleatório aqui. O aleatório não é nem coeso. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu acho. Não. O desenho tá assim, mas eu acho que. Ó, o desenho tá assim. Né? Mas o síncrone, ele é coeso. Né? E então acho que o desenho que eu copiei do artigo original também está errado. Que interessante. Porque o síncrono ele é coeso e inflexível. Ele é não coeso, ele é coeso e inflexível, né? Interessante. E aí o Constantino fala, esses termos são aleatórios e você pode tentar, né, criar híbridos. Né? Então ele propõe uma equipe aberta e estruturada, né? Que é uma combinação de aberto e fechado, né? E onde tu usaria estruturas formais para promover flexibilidade e solução eficiente de problemas. Né? Mas as soluções não são. Então você trabalha, né, de maneira eficiente, vamos dizer assim, cada um com seu papel determinado, com o chefe, mas as soluções são tomadas face a face. Né? Então você tem papéis, mas não tem cargos, né? Divide os papéis ao longo do tempo, vai rodando os papéis ao longo do tempo. Né? Uh, e a gente tem algumas equipes de trabalho que já foram baseadas nesse paradigma. Tá? Mas a ideia é olhar, principalmente aí, é olhar essas características principais que você vai olhar nas equipes. Né? Se há hierarquia, se não há hierarquia, se há papel e como ela se comporta normalmente.
Voltando então agora ao SEMAT, que a gente foi lá no iniciozinho, né? A gente tem que o time, né, passa por alguns estágios durante um projeto, né? Esses estágios, né, esses estágios são 5, né? A gente vai olhar um por um, né? Então no estágio lá fala que o time é um grupo de pessoas ativamente engajadas no desenvolvimento, manutenção e entrega de suporte de um sistema de software específico, né? Tá aqui, né? Um time saudável atinge seus objetivos efetivamente, tem membros que colaboram efetivamente, foca no trabalho e melhora continuamente. Isso é muito importante para a gente, tá? A melhora contínua das pessoas, né? E o time está semeado quando? Quando eu sei o que ele vai fazer, né? Sabe como ele tem que melhorar para alcançar a missão, né? Tem que crescer, né? Sabe quais são as competências necessárias e sabe o tamanho do time. Aí está formado quando tem todos os recursos suficientes para iniciar a missão. Então, no semeado, eu posso não ter recurso nenhum, eu ter alguns recursos. Se eu tenho todos os recursos, ele está formado. E agora a gente vai chegar a um ponto aqui, que é o ponto. Todo mundo sabe como realizar o trabalho, mas não necessariamente as pessoas estão em alta produtividade. Né? Então, elas vão depois trabalhar como uma unidade. Aí a gente está falando aí um pouco do que o Marcos chamou a atenção da gente. Né? A comunicação e a missão e o sucesso está todo mundo trabalhando, né? E desempenhando significa trabalhando de maneira eficaz. Então, provavelmente, né, quando o Marcos lá trocou a equipe dele, né, ele tinha uma equipe semeada, formada, colaborando e performando, né, sabia o que estava fazendo, e desempenho, e ele caiu de nível, né, talvez para colaborando, talvez para só formada, nem conseguindo colaborar ainda, porque as pessoas não se adaptavam ao trabalho. Né? E aí, finalmente, né, você vai, a certo momento, né, desfazer o time. Né? Numa organização, podem ir para outros projetos. Num projeto, aquele projeto vai acabar, né, e o time realmente vai ser desfeito. Tá? Então, a gente acaba aqui com o nosso primeiro ciclo aqui de slides, primeiro grupo de slides para falar da, das equipes, certo? E a gente vai passar para o próximo. Eu vou aqui parar a gravação.